excepcional para nós nesta manhã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. No capítulo 4, aos Efésios, melhor dizendo, desculpe aí, eu falei 4, mas não é 4, é 5. Capítulo 5, repetindo para a gente consertar tudo. Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler outra vez. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amado, esta mensagem que nesta manhã nós vamos transmitir ao seu coração, é uma mensagem que foi pregada por John Wesley. Essa mensagem, Wesley pregou há 280 anos atrás. E eu consegui, através da academia de pregadores, 41 mensagens de Wesley, John Wesley. E esta me chamou muito a atenção. É uma mensagem muito profunda, porque os pregadores do século XIX, do século XVIII e até mesmo do século XX, eles pregavam o Evangelho com muita clareza, não trazia realmente um Evangelho barato, que hoje a gente vê nos púlpitos de algumas igrejas. Foi muito esforço da minha parte, muito trabalho até, contextualizar. A linguagem da mensagem é muito alta e a realidade dos tempos são diferentes. Mas, como intérprete da palavra, eu consegui entender tudo que John Wesley passou nessa mensagem. Essa mensagem foi pregada num domingo de manhã na Inglaterra. John Wesley era inglês e daí vem o movimento wesleyano, vem o movimento metodista, que é um movimento muito forte aqui no Brasil. E ele fala de 3 situações neste versículo. E eu vou contextualizar a nossa realidade
vou contextualizar para os nossos tempos, nossos dias, porque é uma mensagem de uma grande profundidade. Na verdade, não é simplesmente uma mensagem, é uma conferência. Ela terá a primeira parte, a segunda, a terceira, e dificilmente nós conseguiríamos concluir essa mensagem nesta manhã. Certamente eu vou ter que falar dela hoje pela manhã e terminá-la logo mais à noite. O tema é realmente muito atrativo. E o tema da mensagem está no próprio texto. Então, é uma mensagem extraída das palavras do texto. Acorda, tu que dormes. E baseado no que acabamos de ler, nós vamos nesta manhã descrever, com a inspiração e debaixo da unção do Espírito de Deus, o que realmente significa estas palavras, como acordar, levantar dentre os mortos, pois Cristo te iluminará. Deu para perceber que há realmente uma riqueza muito grande nessa frase. Há uma profundidade muito grande do que Paulo quer passar. Quando ele diz desperta ou acorda, só pode acordar quem está dormindo. E Paulo ainda enfatiza: desperta tu que dormes. E além de estar acordado, Paulo diz: levanta-te, mostrando que não basta só acordar, tem que acordar e se levantar. Se levantar de onde? Do meio aos mortos. Então, quem são esses mortos? O que é acordar? O que é levantar? Tudo isso tem um cunho espiritual? Tem. E tem uma promessa. E que promessa é esta? Cristo te iluminará. Como? Quando? Por quê? Para quê? Então, não se trata realmente de um tratado bíblico qualquer, esse versículo e essa imagem, que nós vemos retratada no plano de fundo do contexto que nós acabamos de ler. Vamos analisar as características dos que dormem. Vamos ver as atitudes necessárias para acordar e se levantar dentre os mortos. E vamos ver a quem Deus iluminará. A nossa mensagem tem 3 tópicos, longos e profundos, muito analisados, muitos reveladores. E nós vamos começar falando das características dos que dormem. Acorda é a primeira palavra despertadora. Acorda, desperta, tu que dormes. Quais são as características dos que estão dormindo?
são aqueles que estão dormindo na sonolência do pecado. O pecado é tão comum na vida dessas pessoas. O pecado é tão participativo no dia a dia destas pessoas que elas dormem na sonolência, têm uma sonolência demasiada no pecado. O pecado consegue deixá-las completamente sonolentas. E elas não têm ideia do mal que estão a fazer consigo mesmas. Elas não têm uma percepção. Elas vivem tão no naturalismo que o pecado já não lhe causa impulsão, cobrança, já não lhe causa dor. Tornou-se um hábito o pecar. E quando falo de pecar, eu falo generalizando o pecado em tudo aquilo que ele é. Pecado é pecado. São aqueles que estão num sono profundo da alma. A alma encontra-se tão sonolenta que não lhe é aberto o entendimento para ver o perigo que corre. Porque Jesus pode voltar, a trombeta pode ser tocada a qualquer momento, mas a pessoa está tão sonolenta no pecado, ela dorme tanto no pecado, que o pecado não a preocupa, e nem a volta de Cristo lhe interessa. Ela pode até mesmo ser uma pessoa religiosa, mas verdadeiramente sem comunhão, sem temor, sem a presença de Deus. Essa é uma das características daqueles que dormem. É o estado de inconsciência. É não se conscientizar de que o pecado pode matá-la, de que o pecado pode tirar dela, se cristã, a vida eterna. Deixa a pessoa tão sonolenta que não houve outra alternativa para Paulo. A alternativa de Paulo foi despertar, gritando, dizendo para as pessoas que praticam pecadinhos, como falam, Paulo diz: desperta, acorda, abre os teus olhos, vê o que estás a fazer contigo mesmo, porque senão você sentirá ao seu redor as poderosas chamas do inferno para a sua condenação. Palavras de John Wesley. Então as pessoas vivem numa inconsciência da sua real condição. E estar em pecado e se acha que não está. Porque a conduta de pecado, a conduta moral para algumas pessoas é apenas não matar, não adulterar, não dirá falso testemunho. Mas não é só isso. A Bíblia diz que aquele que se ira contra o seu próximo, ele é réu de juízo.
A Bíblia tem várias posições que adverte o homem do pecado. E pecado para Deus é pecado, independente do nome que tenha. O homem, o ser humano, precisa se conscientizar que a única tarefa dele neste mundo é se recuperar da queda. Palavras de John Wesley. Enquanto você não se recuperar da queda de lá do Éden, você corre risco. Eu corro risco. Ainda há realmente uma ameaça muito grande. Ainda há uma consequência da queda de lá do Éden que nos atingiu. E nós temos que nos recuperar dela. Para isso é necessário um posicionamento. E que posicionamento é este? Primeiro, é estar acordado, é estar atento, é estar em estado de alerta, é estar em vigília, é ser vigilante, cauteloso, é ser uma pessoa precavida. Nós tomamos atitude e fazemos coisas que não medimos as consequências. Agimos demasiadamente pelo impulso. E esse impulso pode nos levar ao pecado. E o pecado pode nos levar à perdição. E mesmo sendo crente. Por isso, Paulo vai dizer em outra passagem bíblica que nós devemos atentar para a nossa maneira de vida, a forma que vivemos. O ser humano, ele deve se conscientizar disso, exatamente do que eu acabei de te falar, que ele deve se recuperar da queda, ele deve adquirir de novo a imagem de Deus para a sua vida. Diga comigo, eu preciso readquirir a imagem de Deus novamente para a minha vida. É muito simples, amado. Abrir a boca, ler na Bíblia que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus, ela é real nos dias de hoje em nossas vidas. O que temos feito para tê-la de volta? Será que pelo fato apenas de ter recebido Jesus como Salvador de nossas vidas, já o deixamos trabalhar como Senhor, para que realmente tornemos a ter a imagem e a semelhança de Deus? Desperta, acorda, tu que dormes dentre os mortos. Eu tenho, tu tens verdadeiramente a imagem de Cristo. Estamos a caminho para tê-la. Temos nos esforçado para restaurar aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Não devemos estar, queridos, dormindo confortavelmente no pecado. O lugar aonde deveria haver muitas pessoas santas deveria ser a igreja.
Mas a igreja se desvinculou tanto da palavra transformadora, da palavra vivificante, da palavra que realmente mexe na nossa vida, no nosso comportamento. E hoje nós encontramos todo tipo de pecado na igreja. Corrupção, suborno, adultério, idolatria, inveja, feitiçaria. É hora de despertar. É hora de verdadeiramente acordarmos para a realidade da palavra de Deus e verdadeiramente definirmos a nossa posição. Quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus, quem somos? E por que somos e para que somos? Volto a dizer, o homem deve acordar e lutar e se levantar nessa luta para reconquistar de Deus novamente a imagem e semelhança. Porque só quem pode restaurar a imagem e a semelhança de Deus no homem é o Espírito Santo. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Quem são estes que estão dormindo? Segunda característica, são aqueles cheios de todas as enfermidades na alma, não se tratam e nem se curam. São aqueles que verdadeiramente ainda não viveram o genuíno novo nascimento. O temperamento ainda é aquele mesmo. Precisa acordar. O temperamento ainda é o mesmo. Eu sou assim mesmo. Mas você foi salvo para ser diferente. Você foi salvo para ser transformado. Você foi salvo para ser mudado, da água para o vinho. Eu fui salvo para isso. Então a nossa conduta, amado, ela pode ser uma conduta enferma. A nossa conduta pode ser uma conduta doente. E nós estamos vivendo como doentes espirituais e não como pessoas verdadeiramente curadas e saradas. Como é o seu temperamento? Você continua sendo aquela pessoa agressiva de então? Continua com aquela mesma ira, raiva, ódio que tinha antes de conhecer a Cristo? Conheceu a Cristo e nada mudou? A responsabilidade é a mesma, ou se não havia responsabilidade, continua irresponsável. E isso é viver uma vida enferma. Isso é pior do que ter realmente uma doença no corpo. Porque essa doença é uma doença impregnada na alma. E a palavra é acorda. Dizemos para os nossos filhos, acorda para a vida. Acorda para a vida. Dizemos para os nossos netos, acorda para a vida. E hoje, o Espírito Santo nos diz, acorda para a vida. Acorda para a vida espiritual. Acorda para o teu cristianismo. Acorda para a tua maneira de viver, da tua maneira de celebrar Deus.
Será que verdadeiramente estamos celebrando ao Senhor em espírito e em verdade? E a Bíblia diz: desperta tu que dormes e sai do meio dos mortos. Imagina o que é estar dormindo no meio de mortos. É o que o texto diz. É o que a palavra diz. Dormindo entre os mortos. O que é que os mortos podem nos dar? Eles estão mortos. O que é um evangelho sem cruz para nós? O que é um evangelho sem a vida de Cristo para nós? O que é o oba-oba da religiosidade para as nossas vidas? Não é nada. Por isso é necessário que a gente, nesta manhã, sejamos despertados por essa palavra. E que a nossa vida cristã tome o verdadeiro rumo. Não o rumo que queremos dar. Não o rumo que achamos que a nossa vida cristã deva ter. Mas o rumo que o Evangelho condiciona a nossa vida cristã. Posso ouvir um amém? Então, essa característica é muito importante ser vista e analisada. Quem são estes que estão dormindo? São os que estão cheios de todas as enfermidades. Aonde? Na alma. E não se tratam e nem se curam. É iracundo, é contencioso, é mentiroso, é desonesto, guarda ressentimento, guarda mágoa, não libera perdão, não ama, não tem responsabilidade com a vida, com a família, com os filhos, não é responsável com nada. Preferem dormir, preferem acomodar-se, não reagem. Irmão, nós temos que despertar verdadeiramente, acordar. Quando olhamos para nós, o nosso cristianismo não se eleva, o nosso cristianismo não se avança. Continuamos como crentes de 10 anos atrás. Alguns dizem bem assim: eu me converti há 20 anos. Mas não cresceu na graça, não cresceu no conhecimento, não cresceu na comunhão, não cresceu na experiência, não mudou os hábitos, são os mesmos maus hábitos, não desenvolveu nada novo no relacionamento com Deus. E nós estamos rodeados, a chama do inferno nos rodeia. E pode nos tragar a qualquer momento. Palavras de John Wesley. O que você tem feito? O que eu tenho feito para mudar isso? Não age contra os pesadelos torturantes da culpa. Não age contra os pesadelos torturantes da falta de paz. É complicado demais ser crente e não ter paz. Ontem eu recebi uma mensagem. Tem um aplicativo que nos ajuda muito, nos auxilia muito na questão do devocional com Deus. E eu recebi uma mensagem, era 23 horas, tinha terminado de redigir a mensagem, já passava das 11. E recebi a mensagem: Pastor Alexandre Almir, é hora de relaxar.
É hora de relaxar, era hora de parar as atividades e dar aquele momento antes de dormir para Deus. E ouvir a mensagem. Veio a mensagem falava de paz. E Jesus disse: a minha paz, eu vou lá dou, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que transcende o entendimento humano. Temos tido essa paz como cristão. E eu parei, ouvi a mensagem, ouvi os conselhos, dormi. Levantei uma vez para ir ao banheiro e beber água. Uma vez e depois dormi. Dormi mais de 5 horas direto. Será que temos dormido bem? Será que a vida cristã tem sido a vida que proporciona no nosso interior paz? Aquela paz que nos dá um sono reparador, aquela paz que nos tira das preocupações, a paz que lança fora toda preocupação. Nesta manhã, há um despertamento para mim e para você. E o despertamento é acorda. Acorda para a vida espiritual. Como você se vê espiritualmente. Acorda, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Há uma promessa de iluminação. Há uma promessa de graça. Não podemos viver, amados, sentindo o calor torturante produzido pelo maligno. Não é para vivermos assim. Não podemos continuar dormindo, achando que é Deus que tem a responsabilidade de mudar toda a nossa vida se nós não queremos mudar. Eu tenho que dar oportunidade a Deus para que Ele me mude, para que Ele me transforme, para que Ele me faça uma pessoa mais cheia dEle. Mas como eu serei mais cheio de Deus se eu oro tão pouco, se eu leio a Bíblia tão pouco? E eu acho que isso é normal, que eu não corro risco nenhum com isso. Claro, eu corro o risco de ser enganado, eu corro o risco de ser ludibriado, eu corro o risco de mudar de rumo, eu corro o risco de não acreditar na verdadeira doutrina bíblica, eu corro o risco de ser enganado pelos espíritos enganadores que se apresentam até dentro da igreja. Então eu tenho que entender que a minha vida de comunhão com Deus, ela não é simplesmente para realmente eu pregar, mas é para que eu tenha, para que nós tenhamos saúde espiritual. E não viver, amado, como diz a característica daqueles que dormem, cheios de todas as enfermidades. Aonde? Na alma. Enfermidades no entendimento, enfermidades no emocionais, e eu não estou falando de enfermidades físicas, eu trato de enfermidades espirituais. A discórdia, a murmuração é um câncer. O falar mal das pessoas é pior do que o câncer. É pior do que as pandemias que a gente já enfrentou e vamos enfrentar. É pior. E nós temos tanta cautela para enfrentar uma pandemia, uma endemia, uma doença. Fazemos de tudo para não adoecer fisicamente e verdadeiramente deixamos a nossa alma e o nosso espírito enferma. E às vezes a nossa alma e o nosso espírito já está podre.
não doente, mas em decomposição. E a sonolência nos pega. E ficamos adormecidos. E o entendimento não abre. Quem são estes que estão dormindo? São aqueles que estão satisfeitos com a vida de pecado que estão vivendo e não querem acordar. Quantos dentro da igreja estão em fornicação e não querem acordar? Quantos dentro da igreja sabem que há algo no seu interior prejudicial, mas não querem mudar? E aí tem a fornicação, e aí tem o adultério, e aí tem a mentira, e aí tem o roubo, e aí tem o engano, e aí tem a corrupção, e aí tem o homossexualismo. Quantos dentro da igreja não já se apaixonaram ou estão apaixonados por pessoas do mesmo sexo? Em todo o tempo doente, mas nunca buscou a cura e nunca quis se curar, achando que Deus vai fazer a obra. Deus não faz a obra em quem está dormindo. Para que Deus faça a obra, é necessário que ele acorde, se levante, saia do meio dos mortos. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Muitos preferem, queridos, preferem verdadeiramente viver satisfeito com a vida de pecado que estão vivendo e não querem acordar. Outro dia alguém disse: eu não posso abrir mão do benefício que recebo para poder me casar, para poder colocar minha vida em ordem. Está dormindo. E o pior é que está dormindo no pecado. Corre um perigo muito grande, porque as chamas do inferno estão acesas. E morreu e não tem como ir para outro lugar. E a pessoa dorme ali. E está tão confortável naquele pecado que dorme, levanta. E ainda diz bem assim: o que é que eu posso fazer? Se levantar. Acordar, se levantar, sair do meio dessas mortes espirituais e tomar uma posição de vida para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Aleluia. Posso dizer que é um pecador satisfeito. Está completamente satisfeito nos seus pecados. Vive contente com algo que é pecaminoso. Tem prazer em algo que é pecaminoso. Eu não entendo. Eu não entendo como uma pessoa que está a caminho de restaurar a imagem de Cristo na vida, ela tem prazer em estar no pecado. Ela não sente tristeza. Ela sente conforto, ela não quer sair daquilo. Quando se fala de transformação, ela reage contra. Ela dorme, acorda, vive, se satisfaz no pecado. Até mesmo pessoas que já se batizaram e frequentam cultos. Não apenas aquelas que não ainda são igrejadas, mas até aquelas que são desigrejadas. Levanta-te, acorda, toma uma posição, reage. Amém? Vivem contente.
permanece no seu estado de queda. Observa que isso é real. John Wesley diz: permanece no estado de queda. Se a pessoa não buscou uma mudança, se a pessoa não buscou uma restauração para a sua vida, ela continua caída, como Adão lá, depois do pecado. Continua caída, continua sem a imagem de Deus e não faz questão de restaurar. Alguém que vive como nunca foi avisado, ou nunca se preocupou com a voz da advertência de Deus. Paulo vai dizer: eles têm comichão no ouvido, eles têm os ouvidos tapados, eles não querem ouvir. Hoje, amado, o que mais alguns crentes não querem ouvir é a verdade. Não querem ouvir a verdade. Eles querem continuar nas mesmas práticas, com os mesmos hábitos pecaminosos. As pessoas realmente, elas não querem passar por tratamento, por disciplina. Quando dizemos bem assim: olha, na autoridade que o Espírito Santo me confere, eu vou te disciplinar, elas reagem saindo da igreja. Elas não querem ser tratadas. Elas não querem ser polidas. Elas não querem conserto. O comichão, o tapão no ouvido, não deixa a ouvir, e quando ouve, não responde. Hoje temos uma igreja descaracterizada. É uma igreja descaracterizada. As pessoas amam trazer o mundo para dentro da igreja. Não querem regra. Não querem viver realmente à luz do Evangelho. Querem viver à luz do que eu acho, da pós-modernidade, da modernidade, do que o mundo oferta. E ainda diz: por que a minha igreja não pode ser assim? Porque a igreja de Cristo tem um padrão. E o padrão da igreja de Cristo é Cristo. O padrão da igreja de Cristo não sou eu. O padrão da igreja de Cristo é Cristo. Ele é o padrão da sua igreja. Ele é realmente o reflexo e a imagem do Deus invisível. E tudo que Jesus quer é refletir a imagem de Deus em nossas vidas, para que sejamos como Ele é. Nunca encontrei na Bíblia Jesus dizendo que nós precisamos apenas imitá-lo. Além de imitá-lo, encontro, ele diz bem assim: eu quero que vocês sejam aquilo que eu sou. Padrão de conduta, caráter, comportamento, amor ao próximo. Quando John Edward pregou uma mensagem a respeito do Deus irado, milhões de pessoas no século 17 se converteram, porque a sua imagem era não apenas eloquente, mas poderosa dentro das Escrituras. Hoje, nós fechamos os ouvidos. Nós fechamos os ouvidos para a palavra de Deus. Bloqueamos o nosso entendimento. Mesmo percebendo a verdade da palavra, mas bloqueamos o nosso entendimento. E dizemos: eu vou fazer o quê? Eu tenho é que misturar o sistema do mundo. Eu tenho é que ser mais um no sistema. E a Bíblia vai nos dizer hoje, amanhã e sempre: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
É isto que a Bíblia vai nos dizer sempre. É isso. Amado, ser religioso não quer dizer que é cristão. Ser cristão é ter compromisso com Cristo. E nós precisamos verdadeiramente despertar, acordar para a nossa vida cristã e avaliar. Muitos são aqueles amados que vivem verdadeiramente, como falei, como nunca foi avisado, ou nunca se preocupou com as advertências de Deus. O que Deus tem advertido, tem levado você à mudança. Hoje vivemos um evangelho barato, um evangelho pelo qual as pessoas querem manipular Deus. E quando ouve do púlpito uma palavra de conserto, uma palavra de renúncia, uma palavra de mudança, sabe o que elas dizem? Deus não falou comigo. Eu vou continuar com a minha vidinha. As chamas do inferno rodeiam tais pessoas. E a qualquer momento elas podem cair dentro das chamas. São resistentes à voz da palavra. Exatamente por causa daquilo que se acha. Por causa daquilo, às vezes, até que pensam ser. Pensam ser espirituais, pensam ser religiosas, pensam ser isso, pensam ser aquilo, mas a sua vida está de acordo com a palavra. Nunca devemos colocar a nossa vida de acordo com o que achamos. Porque o que achamos é mais errado do que certo. Saul colocou a vida dele baseada no que ele achava. Eu acho que fiz certo. Poupei Agag o melhor de Agag. Saul achou que o que ele fez estava certo. E Samuel disse: Deus não tem prazer nisso, Saul. O prazer de Deus é que obedeça, pois o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus falou através de Samuel: não faça sacrifício. E Saul fez, achando-se que ele, por ser rei, era mais importante do que Samuel. Se deu mal, muito mal. Não acordou para a realidade. Não acordou, não despertou, não se levantou do meio dos mortos. Estava em meio a mortos. Pessoas que só lhe davam conselhos maus. Pessoas que só queriam ver o seu fracasso como rei, mas ele não atentou. Ele não pôde ver. E quem está dormindo não vê. Quem está dormindo mal sonha ou tem pesadelos. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Quem está dormindo não vê. Mal tem sonhos ou pesadelos. Precisa-se estar acordado para ver a realidade espiritual. Precisa-se estar acordado para ver a realidade da vida. A vida é real, assim como a morte é. Toda a vida, a realidade da morte é muito mais do que a realidade da vida por causa do tempo que a vida tem. Essa vida, ela tem um tempo determinado. Ela não é eterna. Então, observa isso. Quem são aqueles que estão dormindo? Quem são? São aqueles que estabelecem a sua própria retidão.
e estabelece a sua própria espiritualidade. É um tal de eu achar, mas eu acho. Eu acho que a vida de fulano deve ser assim, eu acho que a vida de ciclano deve ser assim, mas nunca acha para a sua própria vida. É um achismo para os outros. Eu acho que o pastor deve ser assim, eu acho que a mulher do pastor deve ser assim, mas e você? Você acha o quê a respeito de você? O que você acha a respeito de você? Aplique o seu achismo na sua vida. E depois, se der certo, aí você tem autoridade para aplicar na vida dos outros. Se der certo. É isso aí. É isso aí. Esse tipo de pessoas, elas dormem espiritualmente em cima dos seus achismos. E em cima das suas justificativas. Por que nos justificamos tanto? Por que não assumimos a responsabilidade daquilo que fazemos, nem em casa, nem no trabalho, nem na igreja, nem para Deus e nem para o diabo? Somos os seres que mais se justifica. Imitamos a Adão todos os dias. Vivemos ainda a vida de Adão. Ah, foi o filho, foi a mulher, foi o pastor, foi o papa, foi o guru. Nunca é eu. Nunca é eu. Nunca. Sabe por quê? Eu me justifico. Eu estabeleço a minha própria retidão. Eu me acho a pessoa reta aos meus olhos. Jó não foi reto aos olhos dele. Noé não foi justo aos olhos dele. Jó foi reto aos olhos de Deus. Noé foi justo aos olhos do Senhor. E aos olhos do Senhor somos o quê? Temos que despertar, amado. Temos que acordar. Porque a pior coisa que tem é a sonolência espiritual. E o pior é que às vezes estamos a dormir em meio a mortos. Estamos a ouvir pessoas que não têm vida para nos dar vida. Estamos a ouvir pessoas que não somam. E acreditamos a ela a esperança, a vida eterna, enfim. Desperta. Desperta tu que dormes. Levanta-te de meio aos mortos. Vai viver em meio aos vivos. Existem 3 seres que são vivos eternamente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos viver em meio deles. Em meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em meio da sua palavra. Isso é muito importante para as nossas vidas. Quem são estes que estão dormindo? São aqueles que aparentemente são piedosos, mas verdadeiramente não são. Negam a vida cristã através das suas práticas. Você sabe o que é a falsa piedade? A falsa piedade é a falsa religiosidade. É o falso comportamento cristão. Eu aparento ser, mas não sou. Encontramos um verdadeiro e piedoso homem na palavra, Cornélio. Cornélio não era ainda nem convertido, e Deus mandou o anjo avisar: diga a Cornélio que eu tenho me agradado das orações dele, diga a Cornélio que eu tenho me agradado das esmolas dele, mesmo ele sendo romano, ele não é judeu, ele não é circuncidado,
ele é incircunciso, mas eu tenho me agradado dele. Deus falou, enviou um anjo para Cornélio. E Pedro achava os romanos indignos da pregação do evangelho. Pedro era aquele que precisou também acordar e despertar. E sabe por que Pedro acordou e despertou? Porque teve Paulo para confrontar a vida de Pedro. Foi Paulo que confrontou a vida de Pedro. E Paulo, com toda a ousadia, diz: você que diz que não adultera, adultera. Você que diz que não faz isso, faz aquilo. E você faz porque você está fazendo acepção dos gentios. O evangelho também são para os romanos. O evangelho é para todo aquele que crê em qualquer parte do mundo. E Paulo resistiu a Pedro. Porque Pedro também estava na dormência espiritual, achando que espiritualidade é aquilo que ele acha, achando que espiritualidade é o seu padrão de comunhão ou de relacionamento com Deus. Então eles dormem em cima dos seus achismos e em cima dos seus autos justificativas. São aqueles que aparentemente são piedosos, mas verdadeiramente não são. Negam a vida cristã através das suas práticas. Negam. De ponta a ponta, hoje, no meio cristão, as pessoas só querem ser compreendidas, mas não querem compreender. De ponta a ponta, no meio cristão, as pessoas querem ser amadas, mas não querem amar. No ponto a ponto da vida cristã hoje, nesses dias, as pessoas querem ser toleradas, mas não toleram. Não toleram. Vá o pastor falhar. No outro dia, ele é apedrejado por aqueles que disseram: eu te amo, pastor. Que tipo de cristianismo vivendo? Em que tipo de sonolência estamos presos? Temos como igreja acordar, levantar, sair do meio dos mortos, para que Cristo venha iluminar as nossas vidas. É isso que precisamos. Você não precisa de mais casa, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de coisas materiais. O que você precisa é do caráter de Cristo na sua vida. É do caráter de Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso muda a mente do homem. Isso muda os pensamentos do homem. Ele deixa de estar dormindo, preso no materialismo, preso no ambicionismo, preso em tantas coisas, e passa verdadeiramente a viver aquilo que Deus quer que vivamos. Precisamos viver Deus, precisamos viver a palavra de Deus, precisamos amar a Deus, servir a Deus, ser verdadeiramente de Deus. Quem dorme espiritualmente tem o interior contaminado por todas as imundícias. Isso não é novo, isso está na Bíblia. Um dia Jesus esteve frente a frente com os religiosos. Lá estavam os fariseus e os saduceus. Lá estavam os religiosos da época. Eram aqueles homens que realmente para si mesmo eles eram intocáveis. Para si mesmo eles eram impecáveis. Para si mesmo eles eram pessoas que ninguém poderia falar mal. E Jesus, com toda a autoridade, Jesus, com conhecimento do que é o coração do homem, disse, vou ler para vocês, Mateus 23, 27, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente aparece formoso, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia.
assim é a vida daquele também que está dormindo. É uma vida aparente. É uma vida aparente. Ele se veste de crente, ele canta como crente, ele prega como crente, mas ele não é. Eles se vestiam, não deixavam a indumentária sacerdotal. Para onde fosse, tinham que ir vestidos de sacerdotes. Para onde fosse, tinham que colocar um quipá na cabeça e mostrar que eram mestres da lei. Eles tinham quipá, eles tinham talit, eles tinham vestimentas sacerdotais, eles tinham tudo aquilo que aparentemente mostrava que eles eram, mas interiormente não eram. Interiormente não eram. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês têm todo tipo de imundícia. Que Deus nos livre disso, que o Espírito Santo nos desperte através desta palavra, através de outras palavras que o Espírito Santo tem falado aqui a essa igreja. Desperte, para que nós não venhamos passar pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus, porque um dia Deus vai julgar. Quem são aqueles que estão dormindo? São aqueles que habitam na morte. Habitam na morte. Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Habitam na morte. Eu coloquei aqui, essa frase que acabei de ler foi de John Wesley, mas eu coloquei aqui, os que são inclinados à carne não têm vida espiritual, por isso, espiritualmente estão mortos. Um nível de espiritualidade durante esses 30 anos dentro da igreja baixou. Eu digo a vocês que baixou, e baixou muito. Não havia um culto há 30 anos atrás que o crente não fosse batizado no Espírito Santo. Não havia um culto que os jovens não chegassem na igreja e dobrassem o seu joelho e orassem pelo menos meia hora antes do culto começar. Hoje todo mundo tem tempo para tudo, menos para a oração. E o que fazemos para Deus, às vezes, nem regado pela oração é. Cantamos 14, 15, 20 minutos. Mas para cantar 14, 15, 20 minutos, oramos 1 minuto só, quando oramos. Pregamos 1 hora, 1h30. Mas quando vamos orar, é 5 minutos só. Eu aprendi com o bispo Luiz Augusto, que vai estar aqui no dia 2 de novembro. Ore o dobro do tempo que você vai gastar para orar. Ore o dobro. Se a sua pregação no domingo vai demorar 1 hora, durante a semana, ore 2. Se você não puder orar antes do culto, 2 horas, ore durante a semana. Mas que a sua oração seja maior do que o tempo que você vai gastar ministrando para Deus. Nós queremos ministrar para Deus de qualquer jeito. E essa é uma atitude de que estamos habitando no meio dos mortos. Estamos na aparência. Eu aparento estar vivo, mas estou morto. O que conduz uma pessoa à espiritualidade é ser espiritual. Nenhum carnal vai conduzir alguém à espiritualidade, porque ele não é espiritual. Ele só vai conduzir a pessoa exatamente à carnalidade.
É sempre assim, é um decreto de Deus. A árvore dá o seu fruto de acordo com a sua espécie. O espiritual dá frutos espirituais. O carnal dá frutos carnais. O mundano dá frutos mundanos. É segundo a espécie. Alguém me entende? Eu já estou encerrando o primeiro tópico. À noite eu vou falar o segundo tópico. E o terceiro tópico eu falo em uma outra oportunidade. Eu sabia do quanto essa mensagem seria impactante, como foi quando eu estava estudando ela para a minha vida. Devemos ser cristãos, porque tanto cristão como não, sem Jesus não há vida cristã. Pode ser participante apenas de algo religioso, mas cristão sem Cristo não é. Quem é cristão aqui, diga amém. Os cristãos digam amém. Para ser cristão tem que ter Cristo. Para ser cristão tem que ser de Cristo. Para ser cristão tem que imitar Cristo. Para ser cristão tem que viver Cristo. Todo homem já nasce espiritualmente morto. Todo homem já nasce completamente afastado de Deus. E se nascer afastado de Deus e morrer afastado de Deus, é inferno. Não é outra coisa, é inferno. O ser humano precisa atentar para isso, que não pode, nós não podemos viver afastado de Deus. Deus tem que estar nos nossos pensamentos, Deus tem que estar no nosso coração, Deus tem que estar na nossa força, Deus tem que estar na nossa vida, para estarmos vivos e vivermos eternamente. Nos justificamos, amado. Ah, mas eu não mato, não traio a minha mulher, mas fala mal dos outros. É uma língua afiada para falar mal dos outros. Critica de todo mundo. Vê erros em todo mundo, mas não vê o grande erro que há na língua. Posso ouvir um amém? Vocês estão aqui? Venha à noite ouvir a segunda parte. Eu te aconselho. Venha. Não está sendo transmitido ao vivo e nem vou transmitir, porque eu vou editar em partes para jogar nas redes sociais. O morto espiritual não tem discernimento, não tem sensibilidade, não discerne entre o bem e o mal. Ele está morto, tudo é natural, tudo é santo, tudo é bom, tudo é de Deus. Igreja, olha para mim em nome de Jesus. Vai chegar o tempo, talvez eu nem esteja mais aqui, mas vai chegar o tempo de crente fumar maconha ser normal. Olha o que eu estou lhe dizendo. Nós temos que entender que tipo de geração nós estamos gerando. Às vezes estamos gerando uma geração de crentes mortos e não vivos. E não vivos. Por quê? Porque a pressão do sistema tem invadido a igreja. E homens comprometidos com a doutrina, homens comprometidos com o verdadeiro evangelho, homens comprometidos com a graça de Deus, têm deixado ir embora. Têm se corrompido. E não é isso que Deus quer. O cristão morto espiritualmente, ele perde todos os seus sentidos vitais necessários para a caminhada cristã. Primeira coisa que ele perde é a fé.
Ele é tão natural que não funciona nem a fé natural dele. Nem a fé natural funciona, tão natural que ele é. Não funciona, ele passa a descrer. Deus não é mais o Todo-Poderoso, Deus não governa mais, Deus não mata mais, Deus não faz nada. Mas eu quero lhe dizer, as chamas do inferno estão acesas. Elas não vão ser acesas, elas estão acesas. E assim como o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, os demônios também ao nosso derredor circulam, passeiam, para querer nos estragar e nos jogar nas chamas eternas. Temos que ter cuidado. O que Jesus fez por nós é muito precioso e não podemos perder. E eu finalizo essa primeira parte, o nosso primeiro tópico. A nossa mensagem está dividida em 3 tópicos. Quem são os que dormem? Estou falando aqui 5 características dos que dormem. À noite eu vou falar, acorda tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Porque precisamos acordar, o que é acordar, como acordar, precisa sair de dentre os mortos, porque precisa sair dentre os mortos. Não dá para conviver com mortos. De jeito nenhum. Ninguém faz a sua casa no cemitério. Né? Não achei ainda um. O coveiro trabalha lá, mas não mora lá, não vive lá. Não achei ninguém que diga bem assim, eu quero morar no cemitério, no meio dos mortos. Não. Porque a vida não está no meio dos mortos. A vida está no meio dos vivos. Finalizo. O morto espiritual precisa imediatamente do sopro do Espírito para que viva ou volte a viver para Cristo. Para quem eu estou vivendo? Para mim mesmo, para o mundo ou para Cristo? Sopra o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu quero viver para Ti. Dá-me entendimento, abre os meus olhos. Que o Espírito Santo, que a palavra de Deus esteja nos despertando sempre. Temos que viver uma vida despertada, uma vida ativa. Que tipo de crente eu sou? Se porque qualquer bobagem, não é bobagem, não é o que falaram, é a minha natureza. Eu saio da casa do Senhor. Que tipo de sensibilidade cristã eu tenho que não posso ouvir uma reprovação? Não posso ouvir uma reprovação. O pastor olhou para mim com a cara feia. Jesus não só olhou para as pessoas com a cara feia, mas Jesus expulsou do templo, chamou de raça de víbora, chamou de hipócrita, mandou eles irem para o inferno. Amém? Jesus não entrou de maneira nenhuma na harmonia do sistema. Jesus esteve acima do sistema. E nós precisamos estar acima do sistema. Nós precisamos entender que o nosso Senhor não faz parte desse sistema. Não faz parte desse sistema. Eu tenho no celular, no meu celular, no meio da igreja, um pastor. Pastor, eu estou apoiando o candidato fulano de tal, porque ele vai liberar 200 mil para fazermos aqui a Semana Cristã. Eu disse, não quero um centavo dele, não preciso um centavo dele, estou fora, nem no nome dele eu vou falar. Porque como é que pode um candidato cristão oferecer 200 mil para ter apoio de igreja, para ter apoio de rebanho? Um pastor desse que aceita esse suborno é cego. É cego. Eu disse para Josué, vou votar em você, mas não quero nada
de você. Nada, 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 não preciso de nada. Deus supre a minha necessidade completa. Nada. E já disse para os 2 assessores dele, eu quero saber quanto você vai me cobrar para estar aqui pregando, porque eu quero abençoar a sua vida. Seja ele eleito ou não, ele pode chegar aqui no dia 31 como deputado federal. Ele pode chegar, não me importa. Só vou cuidar da segurança dele. Mas não quero 1 centavo dele. Eu quero sim que os projetos beneficiem a igreja. Eu quero sim que acabe com, como ele falou aqui, que é um absurdo mesmo. Ele falou ontem, essa porcaria de regulação. Os políticos têm na mão a regulação. Para poder regular uma pessoa, precisa ir atrás de um vereador, precisa ir atrás de um deputado, precisa ir atrás de um prefeito, precisa ir atrás de um político. Que vergonha! Vergonha para a nossa nação. E eu digo que vergonha para nós. Por que é vergonhoso para nós? Porque fomos nós que colocamos esses caras lá, para nos humilhar, para nos oprimir, para fazer o que estão fazendo. A culpa não é deles, a culpa é nossa. Amém? Que não ora, que não pede discernimento a Deus, que não abre os olhos, vai atrás de mim 1 milheiro de bloco, vai atrás de uma coisinha. O senhor pode me dar o quê? A parede da minha casa está caindo, o senhor pode me dar o quê? Olha, se você arrumar 20 votos para mim, eu dou o muro na sua casa. Sim, senhor, sim, senhor. Alguém chegou para mim e disse bem assim, olha, a sua sogra, olha, se não fosse o político, não teria saída. Eu disse, o que há de engraçado nisso? Eu disse imediatamente para o senhor, e o que há de engraçado nisso? Colocar uns vagabundos desse lá para estar humilhando a gente. Já viu saúde realmente sendo manipulada por político? Só aqui no Brasil mesmo é que tem essa palhaçada, é que tem essa corrupção, é que tem esse desconforto. Você entendeu? Mas a culpa não é deles, não, a culpa é nossa. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque está preso. Não, o que é que eu vou fazer? Meu pai trabalha lá, né? Meu pai trabalha lá. Eu tive um contato com uma pessoa e a pessoa disse, o que é que eu posso fazer, né? O meu pai trabalha lá, minha mãe trabalha lá, meu irmão trabalha lá, eu também estou para trabalhar lá. Então, todos nós estamos presos ao prefeito. Eu disse, toma vergonha na cara, rapaz. Toma vergonha na cara. Se você tem que realmente se vender, se venda para Jesus. Porque Jesus até hoje compra almas. Amém? Tem gente que não se vende para Jesus, Darlene, mas se vende para o diabo, se vende para a política, mas não se vende para Jesus. Se venda para Jesus, deixa Ele pagar a sua vida com seu sangue precioso. Amém? Ah, mas o mundo é assim. Eu não sou do mundo. A igreja não é do mundo. Jesus não é do mundo. E assim vai.